Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença dos professores Fernando e Rose de Linguagens. Participe você também dessa conversa, ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós estamos esperando a sua participação. Nós vamos ler agora a próxima pergunta. Explique conotação e denotação. Então, vamos lá. Denotação e conotação. Importantíssimo, né? E nós usamos a todo momento. Então, vamos lá. Denotação é o sentido do dicionário. É o sentido literal. Né? É aquele sentido. Qual que é o significado daquela palavra? Então, é aquele. O que está lá no dicionário. Diferente de conotação. Conotação é o sentido figurado, né? É aquele sentido, é o que eu uso às vezes para dar mais ênfase, né? É muito usado em propagandas, em tudo que quer chamar a atenção do receptor, né? Então usa-se o quê? A conotação. Por exemplo, quando eu falo assim, amor é fogo que se arde sem se ver. Aí tem o quê? Conotação. Porque amor é fogo, olha só. Então, na hora que você bate o olho aí, né? Você percebe que aí não tem um sentido, tem um sentido figurado, não é um sentido que está no dicionário, né? Então, denotação é aquele sentido daquela palavra no dicionário, literal, é aquele sentido e pronto. Né? Agora, conotação é o que você usa a sua criatividade, faz as comparações, né? É o sentido figurado daquela determinada coisa. Então, você usa para fazer uma comparação, né? Então, você coloca ali mesmo a sua criatividade, ao seu conhecimento, né? Para fazer esse texto ficar diferente mesmo, né? É isso aí, eu acho interessante, quer dizer, o denotativo é o referencial que traz o dicionário. E o conotativo você vai atribuir, né? E também a conotação ocorre muito, Rose, ligando também aquelas coisas que você falou, outras aulas, da metáfora, daqueles figuras de linguagem, que para fazer a conotação, geralmente a pessoa já usa de cara já uma figura de linguagem que é a metáfora. Por exemplo, essa menina é de ouro, já é uma linguagem. Então eu acho assim, pegar esse livro que eu peguei aqui com não sei quantos gêneros textuais, eu faço uma divisão também nos gêneros textuais, que sempre, para mim, é uma divisão neles. Além da tipologia, que é outra coisa que anda junto com o gênero. Gênero literário e não literário. Então, o gênero literário ele é subjetivo. Se ele é subjetivo, ele tem muita conotação. Quase, por isso que é difícil, às vezes, ser as questões do Enem, que a gente está aqui no Enem, eu acho, às vezes, quando questões de poema ou de um texto, eu acho mais difíceis. Porque é um texto muito subjetivo. Claro que a pergunta lá vai dizer dentro do texto, que você vai interpretar. Então, um poema, você tem mais essa linguagem, como eu falo aqui, depoimento já muito objetivo. Então, você tem no gênero literário, mais conotação, e no gênero, no setor jurídico, que é leis, memorandos, aí já é objetividade, aí você tem que usar aquela denotação mais rigorosa, uma objetividade. E nos para não dar de segundo sentido. E mesmo assim na lei, tem lei que tem, a gente sabe. E a lei, o advogado pegou a lei lá, achou uma brecha na lei, é alguma coisa que não está tão amarrada. Então, no gênero... Então, ele pegou. Voltando aí, né, Fernando, quando você fala aí, quando os gêneros, nos gêneros também que tem o objetivo, que a intenção é informar, sim, né? É objetividade. É objetividade. Então, quando tem essa objetividade, existe o quê? A denotação. Sim. Então, mas como o Fernando falou, na música, no poema, então você acha muito essa conotação. Então, nessa dificuldade que o Fernando falou, às vezes é porque para você interpretar, você precisa de saber ali, justamente voltamos lá no conhecimento de mundo, né? Por quê? Porque ali o autor usou uma linguagem figurada. Então você precisa entender o que ele colocou ali, levando em consideração que aquela palavra ali, que aquela expressão tem um sentido figurado. Ele usou a conotação.
tá? Então, mas nos gêneros publicitários ou nos gêneros com o objetivo de informar, por exemplo, uma notícia, você vai usar muito a linguagem denotativa. É a linguagem objetiva e é com o sentido daquela palavra literal. Ô Rose, mais uma coisa também que estou lembrando, vai falando, a gente vai lembrando, o negócio da ambiguidade, às vezes a publicidade explora a ambiguidade. Explora a palavra de Deus, é um anúncio, tirinha e charge, às vezes eu estou lembrando de anúncios publicitários que faz o uso dessa ambiguidade, quer dizer, é a ambiguidade que é condenada em outros textos, né, como você falou, mas num anúncio publicitário mais para um lado cômico, para dar aquele sentido de sátira, eles usam aquela ambiguidade para dar graça na coisa. Vou aproveitar a fala do professor Fernando e puxar a próxima pergunta, que é exatamente, o autor pode escrever ambiguidade intencionalmente? Isso, então, a ambiguidade, como eu falei lá no início, é errado, né? Mas vamos lá aqui, entre aspas. Por exemplo, existe muita ambiguidade na propaganda, justamente isso que o Fernando falou. Por quê? É para chamar atenção, é para dar ênfase, né? Eu dei um exemplo muito legal e que eu gosto muito, que é da propaganda da Havaianas, né? As Havaianas, elas usam muito essa ambiguidade. Por quê? Lá nós falamos não sai do seu pé. Estava comparando com a mãe, né? Porque a mãe não sai do pé do filho quando fala assim, minha mãe não sai do meu pé. Sim. Ou a Havaiana não sai do pé. Então fez essa comparação, né, entre as Havaianas e a mãe. Então esse jogo de palavras. Então a ambiguidade, ela é usada nos textos literários, sim. Por quê? Porque o texto literário, ele é mais livre, né? É um texto onde o autor, ele coloca muito o seu ponto de vista, o seu eu, né? Então ele é subjetivo. Então quando ele é subjetivo e quando o autor usa essas palavras, ele usa muita conotação, ele usa muito, aí tem a ambiguidade, tá? Em propaganda, então, é o que você mais vai notar, é a ambiguidade. Justamente para você ter lá um outdoor, uma propaganda, para você bater o olho e pensar, né? O que significa? Fazer a sua interpretação. Então, é justamente para dar esse olhar diferente, para dar mais ênfase. Então, existe em propagandas, existe às vezes num cartoon, existe em textos literários. Mas na sua redação do Enem, nunca, não pode haver ambiguidade. Não esqueça dessa dica importantíssima. Não, é importante. Nossa próxima pergunta. Nas frases abaixo, há ambiguidade ou polissemia? A primeira frase é, ele ocupa um alto posto na empresa. E a segunda frase, abasteci meu carro no posto da esquina. Ótimo. Então, vamos voltar na ambiguidade e na polissemia. Olha só, ele ocupa um alto posto na empresa. Vocês viram que nas duas frases tem a palavra posto. Quando eu falo, ele ocupa um alto posto na empresa, tem ambiguidade? Não, tem polissemia. Olha só, quando eu falo, abasteci meu carro no posto da esquina, é o quê? Posto de gasolina. Porque a palavra posto, ela tem vários significados. Posto de gasolina, eu fui abastecer. Agora, alto posto na empresa. Então, agora ele é diretor. Então, quando fala assim, nossa, fulano de tal, ela tem um alto posto lá na empresa. Quer dizer, tem um cargo de chefia. É isso. Né? Então, prestou atenção? Quando nós conversamos ou damos exemplos, é mais fácil de entender, né? Porque às vezes falando, conceito, muita teoria, não dá para perceber. Mas ali você tem polissemia. A palavra posto, ela tem mais de um significado. Então, depende do contexto, depende da frase ali, né? Mas se eu falo, abasteci meu carro no posto da esquina, tem ambiguidade? Não tem. É um posto de gasolina. Vamos para a próxima, que também é um exemplo para a gente fixar bem. Explique a ambiguidade na frase abaixo. O vizinho está espantado, resolveu ver o que estava acontecendo àquela hora da noite. Perfeito. Então, voltando na frase, né, Bruna? Vamos. Olha só,
O vizinho espantado resolveu ver o que estava acontecendo àquela hora da noite. Espantado é uma característica do vizinho? Ele é espantado? Ou ele ficou espantado Com o que aconteceu? com o que aconteceu àquela hora da noite? Deu para entender aí a ambiguidade? Olha só, por quê? Porque ali, para consertar essa ambiguidade, o que eu vou colocar? Olha lá, o vizinho, vírgula, espantado, vírgula. Então, ele ficou espantado. Aconteceu, teve o barulho lá, altas horas da noite, ele ficou espantado e foi ver o que aconteceu, né? Agora, ali, se eu falar essa frase, a Bruna pode perguntar se o vizinho é espantado, isso é uma característica dele, né? Ou ele ficou espantado? Aí teve ambiguidade. Deu para você perceber aí? Então, ali, para eu tirar essa ambiguidade, eu preciso colocar o vizinho, vírgula, espantado, vírgula. Se eu coloquei a pontuação, não tem mais ambiguidade. Nossa próxima pergunta. O conhecimento de mundo é importante para ler esses gêneros, Fernando? Esses gêneros da tirinha, a charge, é muito importante para tudo, né? Que, aliás, uma característica que a gente fala não só na redação de língua portuguesa, mas nas questões de língua inglesa do Enem, não visa só avaliar o conhecimento linguístico do aluno, não que é vocabulário ou gramática. Ele visa, as questões de inglês do Enem visam conhecimento de mundo e a maturidade do aluno. E o que a redação ela exige também é a maturidade de temas, então é importante tanto, pode ter um grande conhecimento do inglês ou um grande conhecimento da língua portuguesa, se não tiver conhecimento de tema, você não vai tão bem. Né? Então é importante ter o que é mais importante seria esse conhecimento de mundo para interpretar. Só para completar aqui, Fernando, né, quando nós estamos falando há muito tempo, várias vezes aqui, né, Bruna, sobre esse conhecimento de mundo, sobre esse conhecimento prévio do que você vai falar, do que você vai escrever, e lá tem que ficar bem claro. Tudo, quando falamos assim, está além do texto, está implícito, você tem que levar em conta que também você não pode extrapolar. Extrapolar, sim, de acordo com aquele tema. Porque se você tem um conhecimento de mundo que é importantíssimo para resolver aquela questão, mas se você extrapola muito, você pode errar, né? Porque você tem que pegar no enunciado. Se está lá, eu preciso fazer uma inferência, uma dedução, uma interpretação, né? Então, eu preciso de ler as alternativas, todas as alternativas, para ver até que ponto. Eu vou extrapolar até que ponto. Até que ponto eu tenho que ler entre linhas. Entendeu? Então, o conhecimento de mundo é importantíssimo para para quando você vai responder suas perguntas, suas questões, para quando você vai conversar com alguém, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai escrever a sua redação, né? Então, isso eu acredito que é português, inglês, sim, qualquer mas tudo você precisa de ter aquela medida. Até que ponto você pode ir? Então, essa extrapolação, você pode fugir do assunto se você está escrevendo uma redação. E fugir do assunto é gravíssimo. Né? Então, prestou atenção? É importantíssimo o conhecimento prévio, é importantíssimo para tudo que você vai resolver na prova. Mas extrapolar extrapolar jamais, né? Você a interpretar até onde você tem que pegar ali, porque você tem alternativas para responder. Não é você escrever, né? Então, fica essa dica aí, tem que prestar atenção. Agora, nossa próxima pergunta. A ambiguidade é vício de linguagem? Sim, a ambiguidade é um vício de linguagem e é um erro, né? Por quê? Porque são alterações defeituosas nas normas, né? Na norma padrão. E quando você escreve uma redação, você precisa seguir a norma padrão. Então, é um vício de linguagem, sim, e é um erro. E às vezes, acontece, por exemplo, aqui no pleonasmo, né? Quando você fala assim, mesmo essa redundância desnecessária que você não deve escrever. Às vezes fala muito assim, subir para cima, descer para baixo. Isso é um vício, não é?
Então, acontece muito na fala informal. Não, eu subi para cima, a gente dá uma risadinha e fala assim, não, você subiu para baixo. Né? Mas isso é uma redundância. E no falar, na oralidade, às vezes usamos muito. Então, você precisa de prestar atenção porque o vício de linguagem é um erro na redação. Agora, nossa próxima pergunta. O que é suporte? Interessante. O suporte é um lugar onde congrega muitos gêneros textuais, que é um meio, um jornal, uma revista, no caso onde está geralmente a tirinha, onde está o cartoon, onde está a charge. Então é uma reunião de gêneros que a revista tem, que o jornal tem. Você tem milhões desse dicionário aqui, acredito que uns 20 deve ter no jornal, que você tem previsão de tempo, tirinha, parte literária, que tem também um suplemento literário, um publicitário. Então o suporte, ele carrega aquela quantidade grande de gêneros. Então quem lê muito suporte, revista, jornal, vai ter aquela variedade que o Enem se preza muito para pegar essa variedade de gêneros textuais. E outra coisa que eu queria comentar também, que Rose falou, da ambiguidade, tudo do texto, que também o Enem pega, há coisas que o texto exige fora dele, que nos leva fora, mas eles pegam também do texto pistas textuais mais fechadas dentro do texto. Se for uma coisa muito ampla também, uma coisa de opinião fora, é aquilo que o texto fala, que pede alguma coisa fora dele, mas é mais dentro do texto. Porque senão, se ficar uma coisa muito aberta, você se perde. Não teria nem como aferir, nem como avaliar uma resposta certa. Então, o aluno tem que, no caso ler bem, ver o que está dentro do texto. Que é uma coisa que pode ser uma verdade, mas que o texto não está falando. Então, a gente tem que se ficar sempre dentro dele. E eu queria aproveitar que, se não esqueço, de mandar um abraço para a professora Valéria Silva, da Escola Estadual Luiz Ferreira de Souza, de Funilândia, em Minas Gerais, é perto de Sete Lagoas. Rose, ela me mandou um e-mail, aquela aula de música do IMED, que os alunos gostaram, fizeram vários vídeos de outras músicas dos Beatles, então eu achei legal, isso que a gente sente gratificado. Que já é uma ideia que a gente teve, que a gente pegou, a escola abraçou isso, eu me sinto muito feliz de dar ideias às pessoas, que o professor sabe fazer muito bem, mas a gente que está fora de sala de aula tem que estudar, que vê mais, tem ideia, criar ideias novas e a ideia ser aproveitada. Eu fiquei satisfeito. Então, um abraço para ela. Um abraço, professora. Aqui, só completando aqui, porque como nós estamos falando ambiguidade, é muito importante, você pode me perguntar assim, mas como cai numa questão do Enem, pode cair a ambiguidade? Pode. E como? Pode ter um texto onde haja uma ambiguidade e no enunciado, e lá está pedindo para você como que você escreveria para tirar para que não haja mais essa ambiguidade. Então, e tem 5 alternativas lá, né? Então, você precisa de ler, né? Então, e marcar qual é daquela alternativa que você reescreve aquele texto, né? Tirando aquela ambiguidade, como eu fiz ali, colocando uma vírgula, entendeu? Então, ela pode cair. Então, a ambiguidade não é só na sua redação. Pode ter questão, né? Falando da ambiguidade. E você precisa estar com essa atenção, né, em ler e falar, eu posso mudar a vírgula, ou eu posso mudar a palavra de lugar, né? Então, essa é estrutural, a palavra está fora de lugar. Então, isso aí vem nas alternativas, aí você vai ler, né, e marcar essa alternativa correta. Ou pode pedir também, Rô, você está falando aí, está lembrando também da ambiguidade no anúncio. Qual a função da ambiguidade? De repente, está a função de atrair mais uma coisa positiva. Igual, então, pode ter uma questão dessa Sim. também. Tá, essa palavra, essa ambiguidade no anúncio serve para... Aí pode ter uma opção que seja uma coisa positiva para vender mais o produto, para chegar, para atrair a atenção do comprador, do consumidor. Então, ela pode ser negativa, como você já explicou antes, e positiva, dentro de outro gênero. Isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta. O que significa ambiguidade estrutural? Tá, isso eu acabei até de falar, né? É quando
Por exemplo, provoca por causa da posição das palavras. Vou dar um exemplo aqui, né? Se tem a posição da palavra em um enunciado, pode criar essa ambiguidade. Então, eu falei que tem a lexical, que é, né? E a estrutural, é a estrutura da frase. Por exemplo, se eu colocar aqui, a moça encontrou o rapaz em seu quarto. Vamos lá, a moça encontrou o rapaz no seu quarto. O quarto é de quem? Olha só, o pronome possessivo, ele cria muita essa ambiguidade. Porque quando eu falo seu, é seu de quem? O quarto é da moça ou o quarto é do rapaz? Entendeu? A moça encontrou o rapaz em seu quarto. Esse seu aí, ele é ambíguo, né? Porque de quem é o quarto? Tá? Então, essa estrutural é essa posição mesmo. Então, como que você pode tirar essa ambiguidade? Mudando a frase ou substituindo essa palavra, né? Para que não haja mais ambiguidade. Vamos para a próxima pergunta? A charge faz crítica política, professor Fernando? Faz e muita coisa. Somente desde na história do Brasil, a gente vê reinado na época do imperador e já tinha também no princípio do século XX, a gente vê essa crítica política através no caso, através da charge, que é chamada de cartoons, eu acho que é mais, às vezes sem texto nenhum, já critica. E a gente vê também, aqui me referindo ao inglês, nós temos excelentes cartunistas, até na aula eu coloquei um apanhado de vários cartoons brasileiros, mas era muito alinhado com a cultura americana, a cultura da língua inglesa. Os Estados Unidos, muito cartunista aqui. É um gênero mais cultivado, parece que lá que aqui, que também é, mas lá é muito mais. Tudo é cartoon, tudo é crítica, então você pode até analisar uma época. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, nos anos da ditadura, de 64 para frente? Você pode até analisar a história pelos cartoons, pela charge. Analisar um período, não vou ter informação nenhuma, não vou pegar só as charges, ela te dá um retrato do que politicamente aconteceu. E o alvo mais da charge, é a crítica política. E ela é muito, você vê que negócio, você entende, é o que eu falei da palavra, né? Às vezes com o mínimo, você já olhou, nem leu, mas você já entendeu. Depois que você lê, né, a imagem, você vê mais rápida. Então ela tem uma coisa política, um poder político de transmitir essa ideia, esse posicionamento político muito grande. E às vezes se conhece o que nós falamos, né, Fernanda? A caricatura, né? Sim, caricatura também da pessoa que ele está usando aquele político ali para satirizar. Satirizar, né? Às vezes com dados e colocando algum desenho, então você vê aquilo ali, você entende o que está acontecendo no lugar na hora. Falo que um texto inteiro não diria, a charge já diz. Porque o objetivo dela é justamente essa sátira, né? Essa do sátira, momento, essa sátira. Você olha rápido, por isso que no jornal, quando você olhou ali, já entendi o que é, não precisa nem de ler o negócio inteiro. Então ela é de comunicação também muito rápida. Nossa próxima pergunta. Os cartoons são difíceis de serem interpretados? É o que eu falei também, eu acho o cartoon um pouco. A charge que é mais, porque aquilo que eu falei, as pesquisas olhando, pesquisei para trazer de língua inglesa de vários lugares fora a língua inglesa. Dos Estados Unidos, da Índia, de outros. As charges da Índia eu não entendi nada. Tentei ler o inglês, perfeito, entendi ali. Quer dizer, ela não exige. Porque eu sabia interpretar pelo inglês, mas não entendi o que era. O contexto você não está vendo. O que está acontecendo na Índia, eu estou fora do contexto. Como é que mais difíceis são? Então, são difíceis e a charge, o cartoon, fala de comportamentos, eu acho mais fácil de entender. Mas eu acho gêneros difíceis de entender. Eu pego, estudando muitas questões do Enem que caíram desde 2010 para frente, o inglês, né? São 5 por prova. Então, eu tenho analisado tudo. Eu tenho as coisas difíceis, que eu não sei se não fico em dúvida. É muito perto as respostas, mas muito difícil. Porque um texto informativo, você está lá, acabou, não tem muita dúvida.
a charge, o cartoon, ela é mais difícil. Por isso que o Olha- aluno tem que ter atenção, olha né, só, professora? atenção. Para você interpretar, né? Aí é interpretação, não é compreensão. Compreensão está no texto, interpretação além do texto. Além do Para texto. você interpretar esse cartoon, ou a charge, você é porque depende um pouco mais de você, né? Depende do seu conhecimento de mundo. Então é só por isso, depende de você para você interpretar aquela charge ou aquele cartoon. Nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas Enem de Linguagens. Não esqueça de consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Se ainda ficou alguma dúvida, você pode acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar sua pergunta para a gente. Lembrando que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E claro, você pode assistir quantas vezes quiser as nossas aulas nas plataformas digitais. Agora eu vou agradecer a presença dos professores que estiveram aqui comigo e também a sua participação. Um grande abraço, continue assistindo a nossa programação. Até semana que vem.